It's time! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do It's Timecast. Eu me chamo Andrei Perini-Burger e o meu convidado de hoje, ele é tecnólogo em papel e celulose, ele também é empreendedor no ramo de móveis sob medida há mais de 10 anos. O meu convidado de hoje é Bruno Girardi, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bruno, e pra gente abrir os nossos trabalhos aí, conte pra gente e pro pessoal que está nos acompanhando. Quem é o Bruno Girardi? Da onde que veio? Fale um pouquinho sobre você. Então, André, eu sou da cidade de Vargem, município vizinho aqui de Campos Novos, e trabalho no ramo de marcenaria, com madeira uma vida toda, né? Então, trabalhava com meu pai até 2009, com beneficiamento de madeira, todo esse processo mais bruto, né? Certo. Mais bruto, aí... Foi nesse período de 2009 que também eu terminei a minha faculdade, que acabei formando em tecnologia em papel e celulose, onde também nesse período eu adquiri muito conhecimento da parte industrial, de processos, enfim, de toda essa cadeia comercial do ramo, e acabei optando e me encaminhando para o ramo de móveis sob medida, através também de um apoio de um tio que também é do ramo, e acabou também dando os primeiros passos, aí, as primeiras coordenadas para a gente seguir nesse projeto de vida. Legal. Mas, Bruno, para a gente entender, para o pessoal que está nos acompanhando entender também, esse desejo, essa vontade de mexer com madeira, surgiu quando? Bom, desde sempre, né? Eu nasci, minha família toda é do ramo, então eu sempre brinco que Quando você nasceu, teu pai já trabalhava nessa área? Sim. Eu sempre brinco que a gente se criou no meio da maravilha, né? Então, isso já vem no sangue, na proposta, enfim, da família, né? Eu lembro que quando tinha 12, 13 anos, eu já fazia carrinho, né? Brinquedos para vender. Então, de madeira? Isso, de madeira. Então, também a gente já vem num processo de aprendizado, com máquinas, com medidas. Sempre tive muita afinidade com o desenho técnico. Também acabou me encaminhando para esse ramo. Sim. Enfim, são os propósitos da vida, né? Perfeito. E para a gente entender um pouquinho mais a fundo do Bruno, então você começou lá com seus 10, 13 anos de idade, lá já fazia os carrinhos para vender e tudo mais, já estava tomando gosto por aquilo ali. E o Bruno, como que era? Era uma criança tranquila? Como que era a tua infância aí, Bruno? Eu sempre tive um perfil muito conservador, nunca fui de fazer arte, de fugir da rotina, sabe? Sim. E meu propósito, hoje eu sou assim também, então eu procuro seguir sempre numa linha desse sentido, né? Perfeito. E só você de filhos? Não, somos em três irmãos. Ótimo. Três irmãos. Eu sou o mais novo. Mais novo? Sou mais novo. Um deles, o famoso... É o DJ Duca. DJ Duca? Tem o Fernando também, que é quem está com meu pai hoje nessa parte de madeira, ele que trabalha. Perfeito. Então você teve ali a tua infância ali tranquila, fazendo ali os carrinhos e tudo mais, e começou então a despertar esse desejo de realmente entrar nesse ramo, que era o ramo que tua família já vinha trabalhando. Sim, isso mesmo. Você falou que começou com um beneficiamento de madeira, é isso? Isso, a gente... O que é? Só para todo mundo entender aí um pouco. Beneficiamento de madeira, a gente vinha a madeira serrada da serraria e a gente beneficiava ela, fazia parede para casa, forro, enfim, todo esse processo que usa na construção, né? Na construção civil de uma casa de madeira. Certo. As janelas, portas. Então, a gente sempre fez toda essa parte. Meu pai sempre fez, né? Perfeito. E eu participei desse processo durante um período. E mesmo antes de você ingressar na tua faculdade, você já estava trabalhando com ele? Sim, continuei aí. Após formado, que eu resolvi empreender e seguir o meu caminho na parte sob medida. Aí tenho o meu espaço físico separado, enfim, a gente foi todo um processo de construção, uma caminhada longa, mas muito satisfatória ao longo desses 13 anos, 14 anos praticamente, né? Então a gente adquiriu muito conhecimento, fez muitas amizades, muitas parcerias, e eu sempre costumo dizer
que cada cliente, cada móvel é uma história nova. Então, a gente está sempre saindo da zona de conforto. O móvel sob medida é um produto que proporciona essa liberdade, né? Então, não existe um processo definido, vamos seguir dessa forma, tem que ser assim. Então, a gente recebe os projetos geralmente de escritórios de arquitetura, das arquitetas, enfim, temos ótimas parcerias, né, com profissionais altamente qualificadas que fazem essa parte anterior à nossa. Então, o sob medida, cada caso é um caso. Então, tem um processo específico, é customizado da forma que o cliente precisa, da forma que tem que ser executado o projeto. Então, isso dá essa liberdade para nós. Perfeito. E você vê que a principal diferença, então, dos submedidas lá para quando você trabalhava lá fazendo as portas e tudo mais, é realmente esse detalhe mais aguçado que tem? Não, a diferença é bem longa essa diferença. A parte que eu trabalhava com madeira é uma parte mais bruta, né? E o sob medida não. Sob medida, a forma que a gente trabalha é um processo que busca excelência, então é precisão, não tem meio tempo. Então tem que ser feito, fazer as coisas acontecerem da forma que tem que ser. Perfeito. Sempre visando a qualidade e visando o produto final, tendo o melhor acabamento, né? Perfeito. E teu pai ainda tem essa outra empresa? Ainda tem. Tá num processo mais lento assim de produção, mas ainda tem. Perfeito. E hoje o teu coração ainda bate um pouco lá naquele outro ramo ou agora é... Não, eu acabei seguindo por esse ramo e é para onde eu pretendo continuar, né? Eu sempre falo que o sucesso, enfim, o prazer da vida, ela é baseada no segredo e no propósito, né? Então, os segredos são os dons, os talentos, os carismas que a gente já desde pequeno já identifica, né? Então, quando eu parti para esse ramo, eu já estava descobrindo o segredo, que é o que eu gostava, que eu queria seguir, como eu falei anteriormente. Sempre gostei da parte de desenho técnico, de geometrias, de processo industrial. Então, a gente também adquiriu bastante conhecimento no período que estava acompanhando essas grandes indústrias. E o propósito de vida é fazer as coisas acontecerem. E é o que eu venho fazendo e descobrindo que encontrei o meu, né? Então, isso também eu consigo passar para o cliente, para os nossos clientes, que o que a gente está entregando, o que irá entregar é o que tem de melhor. Porque é o que eu sei fazer e o que eu nasci para fazer. Perfeito, Bruno. Assim, eu falo no geral, né? Mas enfim, tudo por trás sempre tem uma equipe muito eficiente que trabalha conosco. E tem processos, tem equipamentos, tem uma estrutura muito ampla, né? Que fazem as coisas acontecerem. Legal. Mas quando você entrou lá na tua faculdade de Tecnologia em Papel e Celulose... Isso. Você esperava o que com isso? Na verdade, o foco era a área florestal, né? A área florestal. E visto que também a nossa região tem grandes indústrias do ramo, né? Sim. Então, até aqui em Campos Novos tem também. Então, seria um campo bom de trabalho, eu pensei dessa forma. Seria dentro da área de pinos, eucalipto, que é o que a gente indiretamente vinha trabalhando, né? E o propósito foi esse, até as coisas tomarem outro rumo, né? Legal. Mas foi muito importante, foi de grande conhecimento essa parte que a gente participou aí desse processo. Show. Aí. E nesse meio tempo também fiz vários cursos e treinamentos na parte de gestão financeira, de administração empresarial, que também somaram para o bom andamento e o crescimento, né? Legal. Então, show, Bruno. Nosso negócio. Show. Mas assim, você falou então, quando você começou lá na faculdade, tua ideia era ir para esse ramo mais o florestal ali e tudo mais. Certo. Seria para trabalhar, digamos, em empresas tipo a Iguaçu, que a gente tem aqui na nossa região? Iguaçu, Irani, Klabin, são várias empresas que tem aqui, né? O que também hoje, se a gente for indiretamente, o MDF tem um processo de produção muito semelhante.
Então, também hoje eu conheço o processo da fabricação de MDF, baseado, boa parte, no conhecimento da produção de papel. Interessante. É a fibra da madeira. Né? Ajudou para o teu negócio hoje. Ajuda. Tem que saber conhecer a matéria-prima, né? Sim. Então... E Bruno, quando então você decidiu, não vou seguir na linha aí do florestal, vou realmente trilhar o seu caminho, essa inspiração você tinha comentado antes que veio de alguém da sua família que... Isso, aí acabei seguindo aí umas orientações de um tio que também é do ramo. Até hoje ele não atua mais, mas tem seu sucessor que é meu primo que também trabalha no ramo lá no litoral, né? Perfeito. Então eu adquiri muito conhecimento com eles também. Ótimo. E a hora que você resolveu então abrir o teu próprio negócio, ir para o móvel sob medida, eu também como empresário, a gente vê que não é simplesmente só tenho a ideia, vou abrir o negócio e tá tudo 10. Conta aí pra gente, pra quem está nos acompanhando, como foi esse processo, essa transição de sair de onde você estava lá junto com seu pai, montar o teu negócio, como foi esse período? É ótima a tua pergunta, André, porque realmente existem muitas variáveis nesse caminho. Existem muitas possibilidades de não dar certo. Né? Mais do que dar certo. Mais do que dar certo. Então, como eu falei, sempre tive um perfil numa linha mais reta. Eu sou muito persistente, então vieram vários desafios e que a gente superou. Sim. Superou, adquiriu até conhecimento com esses desafios. E nos motiva a continuar, né? Porque nunca vai ser perfeito. Qualquer ramo de atuação. Não tem nada fácil, né? Então, como a gente fala no ditado nosso, tem que criar, os desafios vêm para a gente criar casca grossa, né? Então, para criar essa resistência, para saber como contornar situações adversas, enfim, e tirar proveito de tudo isso e continuar crescendo, que é o mais importante, né? Legal. E Bruno, assim, para eu entender e para quem está nos acompanhando também, a diferença de móveis sob medida e móveis planejados. Certo. Qual que é essa diferença? O móvel sob medida, eu sempre falo que o móvel sob medida é uma arte, porque nós conseguimos customizar exatamente, copiar teu ambiente da forma que você precisa, produzir projetos mais diferenciados, mais, como a gente fala, às vezes projetos mais difíceis de executar. Nós temos todas essa possibilidade, né? Então, eu vejo hoje o marceneiro como um artista, né? Às vezes temos lá na Vargem processos com automação, então uma linha de produção bem ágil, mas exige a dedicação, aquele talento do profissional, que temos profissionais excelentes trabalhando conosco. Sim. Eu até aproveitando, vou mencionar até o Diogo, que é um funcionário lá que hoje cuida da produção nossa, começou comigo, então fazem 13 anos que a gente está trabalhando junto. Ótimo. E é ele que cuida dessa parte, então eu confio totalmente na sabedoria e na arte dele aí de conduzir os demais, né? Que, como eu falei, também é uma equipe muito qualificada. Perfeito. E o móvel planejado são móveis editáveis, módulos editáveis. Ele não dá uma personalização? Nesse sentido até dá uma personalização, mas não tão fina quanto a marcenaria, porque os módulos editáveis que eu falo, a grande indústria hoje ela tem um software que coordena todo o processo. Aí é um software até bastante conhecido, que geralmente até a maioria usa o Promob até, sabe? Então ele faz um levantamento inicial do que precisa, quanto de material vai, todo esse processo, que nós também fazemos dessa forma, mas é totalmente automatizado na frente. Então vem módulos editáveis com montagens rápidas, enfim. Não tem a arte. Não tem a arte. Às vezes a gente consegue fazer um acabamento melhor, escondendo um parafuso, sabe? É um processo mais com acabamento bom, não somente externamente, mas internamente também. E os móveis planejados, ele tem alguns dispositivos de montagem que ficam expostos internamente. E não tem toda essa flexibilidade que o móvel sob medida tem e traz
de adaptação de projeto. Perfeito. E você pegou, antes ali, falou que você tem, então, alguns escritórios de arquitetura parceiras. Sim. Teu aí que chegam lá com o projeto para você executar. E imagino que há 13 anos atrás para agora, essa evolução dos móveis sob medida deve ter virado assim de ponta cabeça, porque vem muita coisa nova, muita inovação, talvez até uns projetos meio... Tá, e agora? Sim, a grande indústria, né, melhorou muito. Então, hoje, todas as marcas de MDF, por exemplo, têm um portfólio muito grande de produtos, de cores, que são atualizados geralmente de ano em ano. Tem as feiras internacionais, que também tem a tendência de mercado para onde seguir. E as parceiras que a gente tem, inclusive aqui de Campos Novos, nós temos profissionais excelentes aqui do ramo de arquitetura. São profissionais que estão atentos a esses rumos que o mercado está tomando. Perfeito. Então, diferentemente dos processos que existiam há 10, 12 anos atrás, né? Enfim, vou falar do período que eu conheço, possivelmente antes disso seria mais diferente ainda, né? Então, isso também traz um pouco de conforto para nós, né? Saber que está trabalhando com um produto bom, com uma tendência boa de mercado, que vai agradar o produto, o cliente final, da forma que tem que ser, né? Legal. E vejo que você não é simplesmente só fazer os móveis ali para o cliente, mas querendo ou não, é um processo que o cliente está ali querendo dar uma renovada ou construir a casa dele, o escritório, a empresa, enfim, o que for, e você precisa realmente atingir a expectativa do cliente. E não é fácil, imagino. É um processo, não é... eu quero isso e passa aqui amanhã. Não, é um ramo, a gente precisa industrializar o produto, né? Então, começar do zero o móvel. Então, a gente segue o projeto. Geralmente, quem faz essa identificação de perfil de cliente é o profissional, a equipe que está antes da marcenaria. Eu até tenho um profissional também que trabalha com projetos conosco também. Mas, após isso, para nós chega mais detalhado. Então, certo. Essa fase de identificação de perfil, elas conseguem fazer e orientar da melhor forma, que são talentosas e talentosos, enfim, né? Sim. E experientes para conseguir apresentar a melhor opção para o cliente, né? Ótimo. E Bruno, hoje você trabalha então com os móveis sob medida. Eu quero fazer minha casa, você consegue atender. Eu quero fazer meu escritório, consegue atender. Quais são as linhas que você atua? Todas as linhas de móveis. A gente está partindo mais para o móvel de alto padrão, que é uma tendência que a nossa empresa tem, sabe? Um acabamento um pouco mais refinado, buscando realmente a excelência, né? Não somente a qualidade, mas enfim, acima disso, a excelência. Atendemos todos os Perfeito. Todos os ramos, não digo nem ramos, mas enfim, todos os ambientes. Bruno, para você atingir então a excelência, imagino que além da arte que precisa ter do teu profissional lá, de toda a tua equipe que está ali envolvida, a excelência também dos arquitetos que vão levar o teu projeto, você precisa também de tecnologia para aplicar no teu negócio. Sim. O que tem de excelência, de tecnologia, o diferencial da tua empresa? Hoje eu vejo que qualidade no nicho de mercado que nós trabalhamos já não é mais um diferencial. Realmente a excelência é um diferencial. Só te interrompendo, eu lembro que um professor meu da faculdade falava o seguinte, que qualidade não é diferencial, é obrigação. Justamente, porque o móvel sob medida é um produto de alto valor, né? Sim. Então o cliente merece respeito, ele merece investir o dinheiro, ter esse retorno num produto de qualidade. E eu vejo muitas empresas atuando de formas diferentes, né? E eu não concordo com isso. Então eu sempre apresento isso na hora de fazer a venda ou de ter o contato com o cliente. Friso muito esses detalhes, o tipo de ferragem utilizada, a qualidade, a garantia que a indústria dá
dessa ferragem, enfim, que eu também posso dar uma garantia desse produto geral, total. E é muito importante essa identificação, né? Do porquê, do que está custando, o porquê que deu um preço talvez maior ou menor, enfim. O cliente precisa saber disso e ter o respeito, né? Em relação a isso. E essa questão então de vai ter um valor mais alto, isso vai refletir na questão de, não digo de um acabamento diferenciado, mas também numa garantia de lá na frente não vai dar problema no móvel? Com certeza, com certeza. Como eu falei, é uma garantia que a própria indústria nos dá. A indústria que eu falo são os produtos que nós trabalhamos. Certo. Então eu sempre busquei ferragens de qualidade. Então a gente trabalha com, não sei se posso citar nomes, mas enfim, a gente trabalha com ferragens da Blum, da Rete. Então são marcas de representatividade mundial, né? Então não somente aqui no Brasil. E isso proporciona uma melhor qualidade no produto. Tem ferragens que a própria indústria dá 20 anos de garantia, né? É uma média que fazem por ciclos de abertura, né? Por exemplo, de uma gaveta. Então, isso também é importante para nós. Perfeito. Porque o pós-venda é importante e é necessário. Então, tendo uma ferragem melhor, um produto melhor, o cliente, além de estar satisfeito com o investimento que fez e com o resultado que tem, para nós também é bom, né? Perfeito. Porque o pós-venda, como eu falei, embora seja importante e é necessário, é menor. Sim. Então, no negócio tem que ter a mão lá do artista, vamos dizer assim, justamente. Mas tem que ter essa tecnologia também envolvida para entregar a excelência. A tecnologia de ferragem e a tecnologia de processo de produção, que também é importante, né? O processo, a forma como é cortado o MDF, como é feito a colagem da fita, que é a lâmina que fecha que fecha o topo do móvel. São muitas, como eu falei, é um ramo de muitas variáveis, né? Então tem um processo bem escondido, que muitas vezes o olho do cliente não enxerga e que a gente cuida para proporcionar uma melhor qualidade final. Perfeito. Eu lembro que um tempo atrás ali, o que se falava, ao menos na minha casa lá, quando iam fazer um móvel, alguma coisa, eu lembro que a mãe sempre falava, não, quero que seja gaveta com corrediça telescópica, esses negócios que, meu Deus do céu, era fantástico. E passava um tempo depois, tava... assim, só pegando o exemplo da corrediça telescópica, foi um produto que teve o seu auge também, né? Sim. Mas, claro, quando eu estava começando, né? 13 anos. Hoje o que a gente utiliza e é uma linha inicial, então é uma corrediça oculta com fechamento automático ou abertura ao toque, ou as duas, né? Abertura e fechamento automático. Como eu te falei, pegando o gancho que a gente está falando em corrediças, né? Mas por trás disso tem sistemas de portas de correr muito modernos, tem automação no móvel, tem uma linha muito abrangente. Eu sempre procurei buscar também essas novidades e trazer tanto para o profissional de arquitetura conhecer e saber a forma de processo de montagem, enfim, para poder adaptar o projeto, como também para o cliente final. Então a gente sempre participou de feiras, eventos, então todas essas possibilidades e portas que vêm se abrindo, a gente está entrando para buscar esse conhecimento. Excelente. Então tem feiras especializadas no setor? Muito. Até esse mês, de 28, final desse mês tem a FIMA. É uma feira até aqui no Rio Grande, em Bento Gonçalves. É uma feira de grande proporção aqui para o sul também. Teve a Formobile agora em julho do ano passado, foi em São Paulo, que também a gente participou também. Então, e tem a de Milão, que é mais focado na parte de tendências de arquitetura, né? Não tanto de marcenaria, mas de tendências de arquitetura. O importante é que o profissional, os parceiros que trabalham conosco também têm essa mesma visão. Então, por exemplo, essa feira de Milão, tem profissionais que prestamos serviços que sempre participam. Olha só. Então, é interessante como a corrente ela vai se esticando, né? E vai chegando até nós e chegando até o cliente, enfim, fechando o ciclo. Né? Então, essa questão dessa evolução
de sempre um melhoramento nos móveis sob medida, isso é constante, então. Constante. É como eu falei, a tecnologia é questão de automação, né? A implantação de sistemas com comando de voz. Comando de voz. Então é muito interessante e tem que estar a par dessa evolução para poder apresentar para o cliente essas possibilidades, né? Perfeito. E eu vejo que hoje as pessoas, minha visão talvez, até depois da pandemia, onde as pessoas começaram a ficar mais em casa, elas começaram a buscar mais conforto, mais tecnologia, mais situações para se sentirem bem naquele espaço delas. Sim, até mesmo as empresas, as grandes indústrias também se reinventaram, né? Então hoje, se você quer ter um conhecimento do tipo da ferragem que vai no teu móvel, você vai na internet, busca, você sabe. Sim. E para mim, é muito bom isso, muito confortável, porque eu sei o que eu estou te vendendo, a gente está falando a mesma língua e você, como cliente, né, estou me referindo, passa para mim uma informação muito boa que é uma situação que eu não estou sendo enganado. Eu Perfeito. sei que você está me vendendo. Né? Então isso é bem importante também. E a questão da pandemia teve algumas formas que a gente também teve que se adaptar. Hoje, até atendimentos online a gente continua fazendo, então foi uma vantagem, é um pouco diferente desse contato, fisicamente conseguir entender o que realmente o cliente quer, mas facilitou muito a questão de distância, né? A gente não atende somente Campos Novos, a região aqui, sim, atende cidades vizinhas, então também ajudou bastante esse processo. Perfeito. O entendimento também de projeto diretamente com os escritórios, 99% online, então a gente consegue dar andamento dessa forma. São situações que a pandemia proporcionou, né? Perfeito. E para a gente entender todo o processo do móvel sob medida, então chega lá, digamos, a arquiteta, passa o projeto para você, você vai fazer todo o levantamento do que precisa e tudo mais. A tua empresa, vocês vão em loco lá na casa e tudo mais para você ter aquela visão mais aguçada de como vai ficar e tudo mais antes de começar o processo de montagem? Sim, o processo eu vou falar rapidamente. A partir do momento que tem o projeto, geralmente é feito pela planta, que às vezes a obra está em processo de construção, né? Então é feito pela planta, aí depois do projeto aprovado, o cliente ter nos procurado, que a negociação é feita direto com o cliente, não com o escritório, né? Certo. O escritório nos indica pela forma que a gente trabalha, que também é uma soma, né? Então, para o projeto dos profissionais de arquitetura ter um bom resultado, a execução tem que ser bem feita, né? Então é aí que a nossa empresa entra, se referindo à marcenaria, não só marcenaria, porque a gente tem alguns outros terceirizados que são responsabilidade nossa, assim como parte de serralheria, vidraçaria e estofaria. Então também são empresas altamente qualificadas, selecionadas por mim, porque eu preciso assinar embaixo e é a tua marca que está indo, é a minha marca, né? que está em jogo. Então, para fazer esse contexto geral, ter esse resultado final positivo, aí é feita a conferência das medidas. Após o projeto aprovado, é feita a conferência das medidas e feitos os ajustes, né? Que é o que a marcenaria consegue customizar. Perfeito. E ajustar. Voltando ao primeiro assunto que a gente conversou, talvez o planejado sinta um pouco mais de dificuldade em relação a isso, não que não execute, porque tem empresas também de alto padrão que trabalham nesse ramo. Aí, após essa conferência de medidas, aí que inicia-se a produção. Também nesse mesmo processo já vem definido cores, a tendência do design, do que está proposto, né? Então geralmente já vem aprovado também, e é onde a gente segue com a parte de produção. Aí vem, primeira etapa é corte, segunda parte laminação, terceira etapa furação e montagem. Legal. Isso bem resumidamente, né? Mas dentro disso tem muitos caminhos aí para poder... Não é simples. Não é nada simples. É um ramo que quando eu comecei eu não tinha conhecimento, né? Aonde eu estava indo, eu sabia que eu gostava e que queria aquilo. Sim. Mas hoje eu vejo que são muitas variáveis, então a possibilidade de algo dar errado é muito grande dentro sob medida. Então quem é do ramo e que está escutando
vai saber o que eu estou falando. Sim. Então, a gente tenta amenizar e contornar todas as situações para ter o melhor resultado. Claro que o dia a dia nosso é esse, então a gente é perito no que faz. Então, cria uma habilidade. Cria uma habilidade e também uma facilidade de resolver esses problemas. Né? Então, mas não existe nada fácil, não. Perfeito. Nem na marcenaria, nem nada na vida. Né? Mas, enfim, dentro da marcenaria é um ramo bem atraente, mas também bem complexo. E você falou que então é tudo minuciosamente cuidado, tem toda essa situação que tem uma grande probabilidade, riscos de dar algo errado, justamente. Mas com a tua experiência consegue ajustar tudo isso. Mas imagino que nesse decorrer aí de 13 anos já deva ter saído alguma situação assim que hoje lá, não faria. ou que montei lá e puta merda, por causa que às vezes ou sob medida 1 centímetro de diferença já não vai encaixar o móvel. Mas aí nesse ponto, quem me conhece, eu sou muito criterioso quanto a isso. Se não deu certo, se vier, ninguém está isento de um erro, né? Sim, somos seres humanos. É corrigido. Corrigido. Se precisar desmontar o móvel, levar, refazer, esse é o processo. O cliente não tem culpa e não tem... Eu não vejo possibilidade de entregar algo que você não tenha uma satisfação em ter recebido. Perfeito. Né? Então é justamente a excelência. Excelência. É fazer mais que o combinado. Claro que há tempos atrás, no decorrer da caminhada, era outro processo, o mercado era outro, então ferragens que a gente utilizava há 10, 12 anos atrás não são as mesmas ferragens que a gente adotou agora do que de 4, 6 anos para cá, que padronizou, né, assim falando. Então, lógico, tem um pós-venda, tem um reparo para ser feito, algumas coisas sim, né? Assim como qualquer outro produto, né? Sim. Que tem no mercado. Perfeito. Mas a partir do momento que o móvel está definido, está pronto, foi para a montagem do cliente, que a gente também tenta fazer o mínimo de invasão de privacidade, porque em muitos casos, a maior parte 95% mais, eu acho até, a gente pega a obra inteira, né? Então, nesse processo não tem ninguém morando ainda, né? Mas quando pega o caso, às vezes, fazer uma cozinha, um quarto, algum ambiente individual, tem a invasão de privacidade. Então, também a gente tem que ser o mais rápido possível. Para não ficar atrapalhando a rotina para não atrapalhar a rotina da família, né? Então, ser o mais preciso possível, evitar todos os erros possíveis. Então, por isso também tem um controle antes do móvel sair de lá, tem um controle um checklist feito do que está sendo feito e do que será feito. Ótimo. Né? Então a gente costuma ser bem criterioso quanto a isso. Ótimo. E Bruno, nesse processo de a hora que você recebe lá o projeto até deixar pronto, você tem uma fórmula mágica de vai durar tanto tempo ou é de projeto para projeto? Esse é um fator que precisa ser melhorado. Eu vejo que até quando fala em marcenaria tem cria uma nuvem de atraso de trabalho, enfim. Mas antes da marcenaria tem a obra. Então às vezes a gente se programa, fechou o projeto lá 60, 90 dias antes com o cliente. E está tudo preparado para chegar naquele momento a obra ser executada. Aí chega nesse momento, essa obra em específico não está pronta. A construção, digamos. A construção. Aí dá uma atrasadinha ali, atrasa o meu processo, consequentemente atrasa o outro projeto, porque a gente não trabalha com projeto, eu trabalho com vários projetos paralelos, né? Então sim. Então tem essa possibilidade. E hoje eu vejo que a marcenaria está tomando um rumo mais preciso em termos de equipamentos, né? Que até são projetos que a gente tem para 2024 que vai melhorar muito, vai agilizar muito essa questão que a gente está conversando. Mas ainda, por mais que eu coloque o que tem de melhor de equipamento, de tecnologia dentro da indústria, tem fatores que ainda vai precisar ir a equipe de montagem lá na obra, né? E chegando na obra, como a gente está falando antes, nem tudo segue da forma que a gente previu em termos de
de medidas de ajuste de parede, de acesso, enfim, de tudo. É onde às vezes acaba complicando e atrasando. O processo de produção é preciso em termos de tempo. A montagem no cliente é mais complicado um pouco. Tem que ter uma margem de tempo, de tolerância para conseguir executar da melhor forma possível. Né? E até nos dois casos que você falou que vocês pegam, tanto naquele caso que está lá com a obra mesmo, que não tem ninguém morando lá, vai depender da obra antes. E no caso que tem já pessoas morando no local, tem a questão também de se ajustar quando as pessoas têm a disponibilidade de você ir lá fazer esse trabalho, essa montagem e tudo mais. Tem que ser tudo muito programado, né? E combinado antes. Combinado antes. Então, às vezes eu falho em relação a contratos, né? A gente tem todo esse processo correto, mas eu ainda tenho esse contato, o fio do bigode, sabe? Perfeito. Então, o que a gente combinou anteriormente está combinado. Ótimo. Então, quem me conhece sabe que eu não estou mentindo em relação a isso e nem estou tentando me promover com isso, né? Mas o que está combinado antes tem que ser mantido, né? Perfeito, Ou o mínimo possível aproximar isso, né? Então, no que depender da nossa parte, que está sob o meu comando, é essa forma que tem que ser. E você falou que 95% mais ou menos são de obras que vocês pegam onde a família ainda não está morando lá no local. Sim. Talvez aqui um assunto meio polêmico, se quer responder, responde, senão está tudo certo. Mas tem uma preferência, você e tua equipe, de pegar a obra inteira ali antes da pessoa entrar lá morar, ou é melhor depois que a pessoa está lá? É melhor antes, né? Antes, aí até o resultado final é mais prazeroso, sabe? Você olha tudo prontinho, tudo certinho. Para o cliente também, não, eu estou entrando da forma que tem que ser, tudo pronto. E claro que não depende só da marcenaria. Enfim, tem marmoraria, tem um monte de outras empresas que fazem o processo, que contribuem para o projeto total ter o efeito positivo, né? Mas não que a gente prefira, faz o que tiver que ser feito, né? Mas a liberdade de trabalho, o ritmo da obra é mais adiantado quando pega do zero. E a maior parte dos projetos que a gente faz é dessa forma, né? Mas não que a gente não atenda, né? Faz o que tiver que ser feito, né? Perfeito. Se chegar um cliente lá e dizer, eu preciso de uma caixa de lenha, a gente faz. Vamos dar jeito. Não é só obras de maior volume de proporção de material, né? Legal. Não digo nem em volume de valores, mas em volume de quantidade de imóvel. Perfeito. E Bruno, imagino que para você então não seja simplesmente entregar para o teu cliente lá os móveis. É muito mais do que isso, né? Com certeza. Voltamos naquele assunto do segredo e do propósito. Para mim é um propósito. É um propósito de vida entregar. É satisfatório. É satisfatório. Às vezes eu volto em algum momento depois fazer fotos. Até tem uma empresa de marketing também que cuida dessa parte para nós. Precisando, pessoal. Então precisando... acabei me perdendo essa satisfação, esse propósito, esse segredo de realmente entregar ali. A satisfação é muito grande em ver tudo pronto. É muito maior do que o valor que a gente recebe. O dinheiro é consequência. É consequência. Agora, ver tudo pronto da forma que tem que ser e ver a satisfação do cliente em relação a isso. Porque hoje sempre, na verdade, as nossas vendas... Olha, não sei nem dizer em porcentagem, mas dá para aproximar muito próximo dá muito próximo de 100%. É o cliente que faz a venda para nós. Olha só. A maior parte é a indicação. Então, isso é prazeroso. Então, sinal que agradou, né? Que chegou ao esperado, né? Do cliente. Excelente. Claro que da nossa parte, muitas vezes para chegar ao esperado do cliente, temos que fazer mais do que o combinado, mais do que o esperado, mas isso é prazeroso, ver o resultado final. E eu vejo que isso realmente é o diferencial, não é só a qualidade, mas realmente fazer mais que o combinado. Isso mostra que é uma empresa, você é um profissional acima da média que busca essa excelência. Justamente. A gente está em processo de crescimento, né? Sempre tem que melhorar, mas
para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exato. Então temos que ter uma meta e buscar isso, né? E que é a excelência. Perfeito. E Bruno, você falou ali mais ou menos uns 5, 6 anos atrás ali que você buscou ferragens diferenciadas, essas situações diferentes. O que te motivou a você seguir para essa linha de móveis de alto padrão? A procura e o nicho de mercado que a gente vem atendendo também é diferenciado. E é um jogo dos dois lados, porque também o cliente que precisa de um produto diferenciado também nos procura, porque sabe que nós atendemos esse mercado. É um ponto bem importante também os profissionais de arquitetura que conhecem nosso trabalho fazer essa indicação também, né? E é uma indicação, eu sempre falo que os profissionais que a gente trabalha aqui de Campos Novos, basicamente de Joaçaba, de arquitetura, são parceiros mesmo, não tem jogo de interesse financeiro, sabe? Então eles nos indicam porque sabem que o produto é bom, porque sabem que eles também precisam assinar embaixo e tem que estar o resultado positivo, né? Então isso também traz uma responsabilidade muito grande para apresentar o que tem de melhor, né? Perfeito. E Bruno, nome da sua empresa? Bruno Girardi. Vamos pegar um gancho então nisso que você está falando aí, de que realmente as empresas, os arquitetos que trabalham com você, todo o processo envolvido por trás do móvel final lá, você quer dar aquele respaldo para as pessoas que realmente aquilo ali é qualidade. O porquê Bruno Girardi é o nome da empresa? Então, as coisas foram acontecendo. Lá atrás, 13 anos atrás, como eu trabalhava no mesmo espaço físico do meu pai, já existia o CNPJ dele, que ainda existe, e eu acabei não colocando uma marca minha, por estar naquele ambiente. E usava até mesmo o CNPJ já existente para iniciar os trabalhos. O tempo foi passando, e onde é que você fez o móvel? Fiz com o Bruno. Então, naquele momento eu também participava da parte de produção, então também tinha que vender de noite e produzir de dia, né? Entendeu? Então acabou que eu resolvi não mudar. E é um fator muito importante que eu coloco em jogo também quando decidi registrar a marca e deixar Bruno Girardi Móveis sob medida. É o meu nome que está em jogo. Não é só o nome da empresa. Então, eu coloco à disposição qualquer efeito negativo, enfim, que vier a acontecer, refletindo no meu nome. Então, eu resolvi pôr isso em prova, porque eu confio e sei o que eu produzo. Ótimo. Então, eu sei que o efeito que refletir diretamente no meu nome é uma consequência não do que vai respingar só no negócio, não vai respingar. Então eu apostei e continuo apostando, não me arrependo, colocaria novamente, que é uma responsabilidade que eu assumi com o cliente e é esse o principal motivo, né, que a gente tem mantido. Eu vejo até que para você é uma forma de você mesmo se desafiar também, é sempre fazer o melhor para seguir com a índole e com a honra do seu nome, Justamente, até porque eu tenho filhos, né? Então, possivelmente, se vierem a gostar do ramo, então também eu tenho que deixar um legado positivo para eles, né? Então, essa empresa que, se eles gostarem, como eu falei, resolverem dar continuidade e dar sucessão, eu também preciso que eles sintam um orgulho do que eu me propus a fazer nessa caminhada, né? Que ainda está em crescimento, mas que lá na frente, a hora que eles chegarem no momento de decidir se irão continuar ou não, eles saberem aonde estão indo, né? Perfeito. E Bruno, um assunto que tenho acompanhado bastante na internet, que está em alta talvez, a questão de móveis antigos, restauração e tudo mais. Você vê que isso é uma tendência que está em alta? É um modismo só? Particularmente,
eu não é um nicho, um ramo que me atrai, sabe? Então é gosto. Eu acho, eu continuo seguindo na parte mais moderna, sabe? Tem quem adore, tem quem goste, né? Enfim, mas eu nunca pensei em produzir. Nesse momento, né, a gente não sabe o dia de amanhã, né, o caminho que o mercado possa vir os rumos que o mercado possa vir a tomar, mas não é algo que me motiva. Perfeito. Não se está em alta ou em baixa, é relativo. Perfeito. É relativo. Então, os clientes geralmente que a gente atende, os projetos que a gente atende, às vezes tem alguma peça em específico que também é uma arte, né? Não deixa de ser uma arte. Então é uma peça única. Então aquele formato de árvore que foi aproveitado de uma demolição, enfim, é uma peça única, né? Então tem esse valor, com certeza, tem esse valor, mas não que seja um mercado que me motive a se especializar. Se especializar. E você falou assim, você não sabe do dia de amanhã. Justamente. Mas e os planos para Bruno Girardi? Os planos são muito positivos. Eu vejo um crescimento muito grande da empresa. Então hoje a gente também está dividindo os setores, né? Que como no início a gente cuidava de toda a parte, né? Hoje então a parte de produção tem um setor específico, estamos dividindo todos os setores, né? E para o próximo ano, os rumos, a gente pretende criar um setor de engenharia, né, para integralizar o sistema o software com as máquinas. Né? Então, isso vai gerar agilidade no processo. Ótimo. Agilidade no processo de produção. Isso que a gente também trabalha com uma agenda muito sempre cheia, né? A procura é gratificante, então a procura é bem alta e eu preciso reduzir isso, eu preciso dar um prazo menor para o meu cliente, às vezes não precisar esperar, e que muitas vezes acabam esperando ou se cansando e procurando outra empresa para fazer o serviço que precisam, né? Então a ideia é essa. Então o projeto é esse, tá no projeto, precisa ser executado, né? Então vamos seguir na meta aí para as coisas acontecerem. Excelente. Bruno, e além desses planos aí que você falou da tua empresa, tem algum plano também numa questão social também e tudo mais, que envolva a sociedade, envolva empresários e tudo mais? Sim, André, em relação à sociedade vargense, né, que é onde eu moro, é onde a empresa está localizada, estamos criando um núcleo empresarial que, por sinal, estou de frente representando essa parte inicial, né? E é uma extensão da Associação Empresarial de Brunópolis. Então, por intermédio do presidente da Associação de Brunópolis, que também é o presidente de uma cooperativa que está instalada na Vargem, então a gente fez algumas reuniões com a classe empresarial e comercial de Vargem e decidimos fazer essa criação do núcleo para proporcionar melhores condições de trabalho, apresentar treinamentos, enfim, são várias possibilidades positivas que vêm a somar a longo prazo. Então, eu acho que dentro dessa pergunta que você falou, eu conseguiria me encaixar nessa parte também. Perfeito. Tentando buscar novas possibilidades, novos horizontes, enfim, em parceria com todos, né? Parceria com todos que toparem em se associar, né? Então a ideia é realmente montar esse núcleo na Vargem. O núcleo é um braço, uma extensão da associação já existente em Brunópolis. Vai pertencer a Brunópolis. Para poder criar conhecimento e criar força através, então as empresas ficarão associadas a Brunópolis. Nesse momento. Aí, a longo prazo, no que isso for tomando proporções mais concretas, aí sim vai ser criada a Associação Empresarial Vargense. Olha que legal. Então, Vargem é uma cidade pequena, né? Então tem muito
muitos pontos dentro da parte de empreendedorismo empresarial que podem melhorar, né? Ótimo. Então, claro que não depende só de uma pessoa, enfim, mas, enfim, se tiver um grupo de empresas, as coisas ficam mais fáceis para fluírem, né? E ter o melhor resultado. Perfeito, perfeito. Pessoal que está nos acompanhando aí, aproveita as oportunidades que associativismo, quando tem isso dentro de uma cidade, através de uma associação comercial, enfim, qualquer outra instituição que envolva o comércio, que envolva as empresas, é uma ótima oportunidade de crescimento para você, empresário, e para toda a economia da cidade também, né, Bruno? Sim, para todos os segmentos, né? Então, a associação, ela tem um cunho comercial, né? Então, vai potencializar o que já existe e o que está por vir, né? Despertar novas possibilidades. E Bruno, para quem está nos acompanhando aí, vendo essa nossa edição do It's Timecast, que conselho que você daria para aquelas pessoas que estão pensando em empreender, não necessariamente só no ramo de marcenaria, mas em qualquer ramo, que 13 anos de história é tempo. Tem bastante conhecimento, né? Tem bastante conhecimento. A gente adquiriu muito conhecimento nesse período. O que eu vejo, as dificuldades que eu encontrei e a forma que eu consegui contorná-las, persistência. Então, tem que ter persistência, não existe nada fácil. As dificuldades vêm e, às vezes, como teste, como provação, para ver se a gente está no propósito de resolver, de estar no local que está. Ótimo. Então, o que eu tenho para falar é ter persistência, deixar um pouco de lado comparação, porque as redes sociais proporcionam esse ponto negativo, eu vejo como isso. Então, a comparação hoje eu vejo que é uma das principais, maiores até problemas que a gente tem. Isso realmente acaba bloqueando muitos projetos, muitos sonhos, muitas ideias. Justamente. Então, ter foco no que está fazendo, esquecer o que o concorrente, né? Porque eu não vejo como concorrentes, são pessoas que têm o mesmo sonho que nós, né? E esquecer o que estão fazendo e buscar teu propósito. Ótimo. E nesses 13 anos, deu já vontade de chutar o balde, de abandonar o barco? Não vou dizer que não, porque realmente a marcenaria é um ramo bem complexo. O que eu fiz hoje, raramente eu vou fazer amanhã novamente. O mesmo móvel, o processo em si, o corte, a laminação, a furação, a montagem, as medidas, beleza. Mas o móvel, não vai ter outro móvel igual. Olha só. É difícil, no móvel sob medida, dificilmente acontecer isso, né? Tanto que nós 10 minutos atrás também não éramos os mesmos, né? Exato. Então, exato. As coisas seguem nesse caminho, né? Perfeito, perfeito. E Bruno, conte um pouco agora sobre a tua equipe, sobre quantas pessoas são envolvidas diretamente lá no teu processo. É uma dificuldade encontrar essas pessoas com essa arte, com esse dom? O marceneiro é uma profissão assim muito procurada, né? Então, eu vejo um pouco de dificuldade em encontrar o profissional pronto, né? Completo para atuar. Só que eu ainda prefiro criar minha equipe. Ótimo. Criar minha equipe. Durante esses anos, vários profissionais passaram, que deixaram também muito conhecimento para nós, né? E para a equipe que a gente tem hoje. Mas a forma, a política da empresa, ela deve ser adaptada juntamente com a equipe. Então, vindo às vezes um profissional de fora, é mais difícil às vezes de conseguir implementar a curto prazo isso, né? Mas a nossa equipe é uma equipe altamente qualificada, então eu confio totalmente. Eu não preciso ir lá e fazer conferência, porque eu sei que o que está feito está bem feito. O que for designado para fazer, isso, vai ser justamente, feito. porque a gente tem muito claro
a forma de produção e o que tem que ser feito e o que deve ser entregue. Ótimo. Né? Então, isso é muito claro. A equipe é uma equipe pequena. Isso tem os dois lados. Eu vejo como um lado positivo, porque o processo é totalmente controlado. Ótimo. O nível de falhas é muito pequeno, porque a comunicação é direta. Eu faço o atendimento também externo com o cliente, com definição de projeto, enfim, todos os ajustes também é direto comigo, então essa comunicação é muito clara. Então eu vejo isso como adianta muito o processo e objetiva, né? Sim. Então o processo é um processo objetivo. Legal. E Bruno, a gente vive, não vamos entrar no mérito de questões políticas nem nada disso, porque a gente sabe que são muitas opiniões, mas a gente ouve muita situação de desemprego, não tem oportunidade e tudo mais. Mas então no ramo da marcenaria, as pessoas que estão nos acompanhando, que talvez queiram ingressar numa carreira, querem mudar de carreira, tem mercado ainda para marcenaria, para o profissional ali para... Com certeza, com certeza. O profissional que estiver apto a conhecimento, a marcenaria é o ramo ideal. Porque, como eu falei, todo dia tem um aprendizado novo. Então, também é um ramo que possibilita o crescimento dentro da empresa, né? Um plano de carreira ali dentro. Justamente. Só que, claro, tem que gostar e se identificar com a arte, né? Perfeito. E assim, a gente falou que tem o processo ali que tem a tecnologia envolvida, que é preciso para várias situações. Um assunto que eu até comentei num podcast esses dias, que é a tal da inteligência artificial que a gente vê aparecendo por aí. Você pensa que a inteligência artificial alinhada com tecnologia e com, sei lá o que a gente vai esperar daqui para frente, pode vir a acabar com a profissão marceneiro ou não? Eu acho que não. Vai facilitar o processo. Ou seja, ao invés de você olhar o projeto, que já melhorou muito, né? Em outros tempos, o marceneiro fazia no lápis ali, decidia direto com o cliente o que precisava ser feito. Tá bom assim? Hoje já vem um projeto todo detalhado, então tem uma equipe grande também por trás dos escritórios de arquitetura que fazem esse processo. Sim. Vem uma imagem com uma renderização perfeita, né? Então você consegue visualizar. Eu acho que futuramente o caminho está seguindo para você se sentir dentro do ambiente. Eu acho que nesse ponto vai facilitar, você vai conseguir se sentir, já existe, né? Mas enfim, softwares que proporcionam isso, né? Essas situações assim. Então nesse ponto eu acho que não vai terminar com a marcenaria. Todo mundo precisa morar em algum local, né? Uma casa, apartamento, ou o que for. Se for mais simples ou mais luxuosa, precisamos de um abrigo, né? Perfeito. E dentro desse abrigo precisa de móveis, né? Perfeito. Então precisamos armazenar nossos objetos, nossas roupas, enfim. Sim. Fazer a comida, então eu não vejo como fim, não. Eu vejo como o processo de tecnologia contribuindo. Assim como eu falei anteriormente do projeto que a gente tem de fazer essa integralização, até tem uma parte já que a gente está trabalhando, que já então eu preciso só fazer alguns ajustes na parte de usinagem, né? Já é também algo bem tecnológico, sabe? Porque você abre o projeto, o profissional da engenharia, ou enfim, da arquitetura que está trabalhando na empresa, daí dentro do escritório da empresa, já lança o apartamento, o projeto, o que for, as máquinas vão fazer o processo. Já é feita uma leitura com código de barra, todo o processo, fazendo a identificação das peças. Aí nesse processo pode ter o operador de máquina ao invés do marceneiro. Mas na montagem ainda vai precisar da arte. Ainda vai precisar da arte na montagem lá dentro, na estruturação, naquele acabamento de 45 graus certinho, com o veio da chapa acompanhando,
sabe, isso eu não vejo a máquina. Tem que ter o feeling humano ali. Sim, o toque. O toque até de sentir se a superfície está correta ou não está. E baseado nisso, eu imagino que o profissional, então, marceneiro, vai ser ainda mais valorizado daqui para frente. Porque a gente vê assim, tá certo, tem a tecnologia, tem inteligência, tem toda essa situação aí que é importante, mas a gente vê muito em vários setores, não só na questão da marcenaria, mas que quando é aquele negócio que tem o artista, que vai ali e faz, dá uma valorização. Isso. Uma valorização. É uma arte, né? É igual uma joia. Exato. E hoje a gente tem muitos acessórios que são considerados joias. Os puxadores. Puxadores dos móveis hoje dá vontade de colocar numa caixinha. Deixar exposto, sim. Então as empresas, as indústrias estão com os olhos muito abertos a esse nicho de mercado, de customização. Perfeito. De ter o teu projeto específico. Tem um puxador lá com o nome do casal, né? Então dentro da suíte, então é tudo customizado da forma que tem que ser. E claro que tudo isso tem um custo, né? Tem um custo, mas tem o cliente disponível e que quer esse produto na sua casa. E é onde nós entramos. Ótimo. Nós entramos para proporcionar. Eu posso até dizer esse sonho, né? Sim. Por que não, né? Justamente. Ótimo. E Bruno, quero contratar você. O processo é eu ir numa arquiteta e para chegar até você, ou consigo diretamente até a tua empresa? Não, consegue diretamente, a gente faz esse atendimento direto. Quando a gente fala dos escritórios, geralmente a forma que a gente trabalha, o cliente procura o arquiteto, mas também nos conhece. Certo. E o cliente, então, geralmente fecha esse triângulo, então, a maior parte, mas a gente consegue se moldar e atender da forma que você precisa. Ótimo. O cliente precisa. E ramo de atuação, qual que é a área aí de abrangência que vai aos móveis do Bruno Girardi? Se diz em localidades, assim. Atendemos o sul do Brasil, né? Então, até teve um período que a gente atendia um pouco mais o litoral também. Aí, logisticamente, é um pouco inviável, mas possível. Aí a gente acabou atendendo mais Campos Novos, Joaçaba, Lages, essa região aqui, sabe? Então, Santa Catarina em si. Perfeito. Mas a gente tá disposto a fazer o que tinha que ser feito, né? Perfeito. Então, se tiver a possibilidade de a gente atender um projeto diferenciado em uma distância maior, por que não, né? Se viabilizar o projeto. Viabilizar o projeto e se isso não interferir na demanda local, né? Ou seja, eu não posso, não digo abandonar, mas deixar de atender o cliente que eu tenho por indicação. Ótimo. Que é geralmente os mais próximos, né? Então, perfeito. Hoje a política de atendimento é essa, mas as coisas são flexíveis. Ótimo. Pessoal, então, que está nos acompanhando aí, da onde você estiver, entra em contato, que dando uma possibilidade, com certeza será muito bem atendido e vai ter móveis de muita qualidade aí dentro da tua casa, do teu escritório, da tua empresa, seja onde for. Com certeza, nos procurem que estamos à disposição. Aproveitando o gancho, redes sociais, como que podemos encontrá-lo? As redes sociais foi uma parede muito grande, sabe? Eu demorei para entender que era necessário. Eu tinha sempre a ideia, a gente não atende a demanda, então quanto mais visibilidade tiver, mais procura vai ter, o atendimento talvez vai ser pior porque a gente não vai ter. Aí contratamos uma empresa muito eficiente também que indico, que é a DZN, e que faz essa parte. Então as redes sociais, ela para nós, enfim, o Instagram, né, surgiu após participarmos de uma mostra de arquitetura
que foi em novembro do ano passado, né? Então a gente fez um espaço em parceria com o escritório da Tainá Horn e viu-se a necessidade em quem procurar e participasse dessa mostra nos encontrar, né? Perfeito. Aí foi aí que esse desbloqueio veio. E hoje eu me arrependo muito de não ter buscado e aproveitado dessa tecnologia muito antes. Ótimo. Né? Muito antes, porque muitos clientes vê falar o móvel que a gente faz, mas não conhece. Então você vai lá, você consegue visualizar, tem o nosso dia a dia. Então a gente está melhorando muito em relação a isso. Também uma confiança de onde está feito esse móvel. Também a gente mostra a estrutura, o local, a cidade, então que a gente está localizado, que é uma empresa sólida, estável, que pode ser confiada. Então isso, através também da rede social, passa essa credibilidade maior. Né? Show. Então, só voltando ali, é Bruno Girardi, Móveis Medida. sob medida. Acompanhe lá, Bruno Girardi, Móveis sob medida. Já segue lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo também para o pessoal acompanhar. E entra lá que, sim, é interessante também. Tem alguns vídeos lá que a gente produziu de como é feito o processo de algumas situações, mostrando essa tecnologia envolvida, que com certeza você vai ver que é diferente. É diferente. E eu vejo também, assim, você participou dessa etapa, tínhamos muito material, né? Tinha mais de 9.000 fotos para serem selecionadas. Aí a gente acabou optando em vamos começar daqui para frente. Que você está aí para confirmar o fato, né? Então, exato. Tem muito trabalho prestado, muito trabalho bonito, né? Então, que precisa ser mostrado. Afinal, são 13 anos, né? Justamente. É uma longa de uma caminhada aí. E o mais importante não são só esses 13 anos. É a meta. Aonde a gente quer ir. Eu não vou parar hoje. Eu já pensei em outros momentos, mas hoje não. É muito conhecimento adquirido. Então, a gente vai continuar. Vai estar sempre prestando e vamos deixar um legado. Vamos olhar para trás e ver o que foi construído nos próximos anos. Né? Excelente. Bruno, para a gente já indo para os nossos finalmente aí da nossa prosa, quero que você olhe para a sua câmera ali e deixe uma mensagem aí para quem nos acompanhou, quer falar algo mais sobre a sua empresa, os microfones estão abertos, fique bem à vontade. Enfim, eu quero agradecer a quem está nos ouvindo e conhecer um pouco da nossa história. Brevemente fizemos um resumo rápido, né? E deixo as portas abertas da minha empresa para quem quiser conhecer e tirar maiores dúvidas. Tem nossos contatos no Instagram também. E estamos à disposição para fazer as coisas acontecerem e executando móveis com excelência. Ótimo. Fazemos com excelência o ambiente dos seus sonhos. É isso que é a proposta, né, André? Excelente. Bruno, quero te agradecer imensamente por você ter tirado esse tempo de ter vindo aqui conversar comigo. Sei da tua rotina, sei da tua correria, que o homem não para. Sim, o homem não para. Sim. Tá para lá, para cá, atendendo, enfim. Então, quero agradecer realmente essa oportunidade de você estar aqui comigo, conversando sobre o teu negócio, conhecendo mais um pouco sobre você, conhecendo a tua história. Quero agradecer a Nobre Treinamentos, que me possibilitou conhecer essa pessoa fantástica, que realmente, quando a gente ouve falar sobre móveis sob medida aqui na cidade, com toda certeza o seu nome é muito bem falado. As pessoas, como você disse, elas replicam aquilo que elas têm lá na casa delas. Não, quem fez? Falam com muito orgulho que foi você que fez. Então, parabéns por essa trajetória, parabéns por sempre estar buscando a excelência, com perseverança, que nem você disse, com persistência, com garra, determinação. Tenho certeza que está atingindo tudo isso, vai atingir muito mais. É o propósito de vida. Estamos aqui por algum motivo, né? Então, buscar o sucesso usando o talento, né? E fazendo
seguindo a profissão, ou enfim, o ramo que escolher, eu acho que é o casamento perfeito, né? Não existe possibilidade de não dar certo. Unir o talento com disciplina, com propósito de vida. Ótimo. Acho que seria mais ou menos esse é o pensamento que eu sempre abordei e tento seguir. Ótimo. Pessoal, fica a dica. Seja o ramo que você estiver aí, coloque dedicação, busque excelência, esse aprimoramento, ter um propósito, que com certeza o sucesso, o dinheiro, enfim, isso vai ser uma consequência vai vir. De tudo isso. Mas dê o teu melhor sempre, que com certeza vai atingir voos cada vez mais altos. Sim. Eu que te agradeço também, né, Andrei, pelo convite, né, pela conversa muito boa, mas realmente você conduziu de uma forma muito que passou muita tranquilidade para nós. Então isso é muito prazeroso estar aqui apresentando um pouquinho da minha história, um pouco da nossa empresa e aonde estamos e aonde queremos chegar. Perfeito. Bruno, obrigadão, cara. Obrigado pela parceria nos negócios com a minha agência. Obrigado pela parceria aqui. Pode sempre contar com a gente. Quando tiver novidades aí, 2024 vem muita coisa boa pela frente, que como você comentou, sim, os microfones estarão abertos aqui sempre que você precisar conversar, falar aí, mostrar, disseminar a sua história, o seu negócio. Será um prazer tê-lo aqui novamente. Com certeza vamos voltar, né? Com muitas novidades e com muito conhecimento a partir de hoje até a próxima vinda. Pessoal, muito obrigado pela tua audiência, pela tua atenção. Acompanhe as nossas redes sociais, It's Timecast, aqui no nosso canal do YouTube. Lembra de assinar o nosso canal, ativar o sininho para sempre quando tiver um novo podcast você estar antenado e acompanhando tudo que a gente vai disseminar de histórias boas aqui para as pessoas. Obrigado pela tua atenção e até o próximo episódio do It's Timecast.